Oi, dona. Tá chegando, né? Graças a Deus, né? É nervosismo. A gente quer ser atriz como? Segurar aqui? Isso. Sim. Pode ser qualquer um? Qualquer um, Pode ser de nome? Como é que é? do jeito que você quiser. Então lá vai. Comprar barato é no Ademar, tem funcionário pra entregar. Me dá licença que eu vou entrar. Nossa Senhora, eu vou carregar. Me dá licença que eu vou entrar. Nossa Senhora, vou carregar. Quero encontrar a dona da casa pra Nossa Senhora ela carregar. Quero encontrar a dona da casa pra Nossa Senhora ela carregar. Sou um velhinho, eu moro sozinho, uma senhora pra me dar carinho. Sou um velhinho, eu moro sozinho, uma senhora pra me dar carinho. Uma senhora pra me dar carinho, mas eu tenho medo dela bater em mim. Lavava roupa, era lavadeira do povo todo. Tinha lugar, porque eu trabalhava num lugar, vencia aquele prazo, aí eu ia para outro lugar. E lá era o lugar que todo mundo lavava roupa. E tinha uma bica grande lá, todo mundo lavava essa bica. Lavei para esse povo aí, ih, saiu da minha cabeça. Eu lavava para muita gente. Lavava para um hoje, amanhã para outro, depois da manhã, mas não adianta. Porque o trem saiu tudo na cabeça, eu tô lendo. Eu já tinha uns quase 7 anos de idade, já começo a perceber o que era isso aqui nessa época. Ainda era tudo de chão aqui no centro, estrada de chão, não tinha asfalto em quase local nenhum. Água encanada era uma água encanada em canos de ferro ainda, muito precária, que era um reservatório que eles faziam coletando a água que vinha da serra, da própria serra nossa aqui. Antes de Barreiro tinha outro nome, mas não era do meu tempo. Chamava Lagoa dos Pombos. Na BR ali, de frente àquele posto conhecido por Barra Limpa, tinha uma lagoa. Era uma coisa muito bonita, uma água clarinha. Para passar a BR aqui, eles, como é que fala aqui? Eles acabaram com ela, eles fizeram uma drenagem, eles tiraram muitos 1000 caminhões de barro preto. A lagoa era comprida. De largura ela deveria dar uns 100 e poucos metros, mas de comprimento ela dava uns 3 tantos. Aí eles fizeram uma drenagem para poder fazer a 381. Fernando Dias Pailem, né? A estrada deu muito movimento em Garapé, né? Muito. Ajudou demais, né? Porque passava para Ivatuba, né? O senhor já viu contar, né? Saiu 11 de madrugada, a janeirazinha primeiro, passava para Ivatuba, e Belo Horizonte chegava de noite. Carregava galinha, ovos em cima da jardineira para vender no mercado. Depois passou o 11 já do Osório Careca. Era um 11 também, era melhor. Já passou para a Estrada Nova. Depois foi aumentando, agora tem toda hora, né? Parece uma brincadeira, como que cresceu? Casa podia contar as casas que tinha aqui. Chegasse uma pessoa procurando uma pessoa que estava morando aqui de pouco, falava isso, a gente sabia logo. Bom, ficava, até 20 pessoas, almoçavam, meio-dia em que ia saindo, indo embora. Tinha uma volta assim, ó, nossa casa tá lá. Aí tinha uma volta assim, quando chegava nessa volta, que a gente não via eles mais, aí ele pegava, dava a mão assim para nós, lá em casa, lá na Pimenteira, para cima de Goiabá, que nós moramos, lá na Rocinha, né? Aí dava assim com a mão, aí ia passando assim, ia embora. No outro ano era a mesma coisa lá em casa. Lá tem Espiaba, Pimenteiro, Goiabá, São Isabel, né? Então eu estou aqui, parece que eu estou vendo a nossa casa lá na Pimenteira.
Ah, tinha pracinha, usava, tinha as festas assim, vinha muita gente de fora, usava, como diz, andar pareada assim um com o outro, não tinha esse negócio de esgarramento, essas coisas não, sabe? Mas andava como diz, de bonde que fala assim, né? Ia lá em cima, embaixo, passeava na rua, para baixo, para cima aqui na Igarapé, não tinha aquela praça ainda não. Não saía briga, não tinha nada de ruim. E agora, o da agora está perigoso. É só fazer um pagodinho, está arrancando as coisas, está brigando, sai faca, sai, manda, é preso. E tem esses negócios que ainda fica, fala que é roubar. Tem mais isso aí. É porque de primeiro dava muita briga, porque as pessoas também, as mulheres, os homens, brigavam muito porque tinha aquele negócio da noção de que falava que é namorado, aí um tomava daquele outro. Aí até porrete saía. Ué, porque tá brigando por conta de namorado. E muito cuidado. Nem na mão não pegava, não. Era verdade. Era muito respeito. Os homens eram mais sérios e as mulheres também. Diz que eu conheci, né? Que eu sei, né? Não tinha esse garra de olho, não. Olha, você está falando que os padres vão receber pouco dinheiro, pouco está casando, por lá também tá assim? Pouco está casando. Aqui fazia muito, era pagode, como eles falavam. Tinha lá o baile que nós fazia aqui, chamava o povo, eles vinham com a sanfona, e tocava aí. Nós vinha muita gente aqui para dançar. Aí acabava o baile, era a noite toda. Aí acabava no outro dia de manhã, cada um para suas casas. Bom, isso começou desde pequenininha, porque meu avô tocava, aí eu sempre gostei de ver ele tocando. Aí quando fiquei sabendo que aqui tinha aula de violão, acabei entrando, porque eu sempre gostei de tocar, então... É porque eu sempre sonhei em ser cantora, e para ser cantora tem que aprender a tocar instrumento. Então eu aprendi a tocar teclado, e agora eu tô querendo aprender a tocar violão, porque meu pai também toca, eu quis aprender também, me interessa. Eu tinha mais nova, né? Assim, a gente tinha mais coisa, cantar muita música. Agora estou assistindo o Faustão, muita música que passa, como diz, a gente recorda, né? Mas muda de igreja, eu já cantei muito na igreja. Não sou cantora, assim, não, mas já participei muito de missa, eu gosto. Inclusive, estou fazendo a novena, vou fazer se Deus quiser. Sapateada, a gente era batendo o pé no chão, batia o pé e cantava a música, falava as demandas. É muito bonito, mas muitas coisas a gente já esqueceu porque não sabe. Mas eu fui pagodeira, andava longe para poder acompanhar bala, dança. Era tudo bom. A música pra mim é uma forma de se expressar. Quando você tá triste, você começa a tocar, você vai começando a ficar feliz, é uma forma de você colocar seus sentimentos nela, até escrever na música também. É uma forma muito boa de expressar sentimentos, eu acho incrível. Tem uma vez, tem uma que eu esqueci, tem uma música que fala assim: foi, aquele sonho que passou para Maria. Foi, aquele sonho que passou para Maria. Foi, aquele sonho que passou para Maria. Tocando a viola, né? E caí, tocando as violas. Tem um bocado que eu esqueci ela, né? Aí o galo quando canta é dia, Maria, é dia. O galo quando canta é dia, Maria, é dia. O galo quando canta fora de hora, é moça roubada que está dando fora.
O galo quando canta fora de hora, é moça roubada que está dando fora. Essa igreja tinha uma pequena, feita de adrobo. Eu, para fazer a grande, eu buscar com o carro de boi, pedra na serra para fazer ela. Eu ajudei. Eu era criança, 5, 6, 7 anos. Segundo conta, foi Alexandre Nunes que edificou uma precária capela, fez uma imagem de Santo Antônio de barro e tal, era devoto do santo. E a partir dessa capela que ele fez no mesmo lugar que está essa igreja que temos aqui hoje, ainda em 1925 a comunidade ampliou ela, foi uma segunda capela um pouco maior. Aí nos anos 40 é o início da feitura dessa que é grande, essa grande que a gente tem aí. Ano retrasado veio três, fala evangelho sim, eles igreja crente, né? Veio aqui, veio 3, ficou ali naquele cantinho ali, lembro, não sei agora. Ficou no canto ali, os 3 ali, conheci demais. Né? Aí tudo, na hora que foi servir o carro, servir todo mundo, assim, tá lá dentro, a mesa grande aqui para servir, eu fui lá perto dele e falei com ele, ô moço, vamos ali participar de um cardzinho com a gente. Ou não, moço, daqui a pouco, não, vocês vão agora. Brinquei com ele, vocês vão agora. Todos os 3, passou aqui, pegou, voltou, tornei a falar com ele, pode repetir, que a pessoa passa, vai e volta. Eles vieram e repetiram, né? O padroeiro é Santo Antônio, né? Que tem um padroeiro, o Alexandre não doou o terreno. Quando doou, as autoridades combinaram, não, vamos dar o poder do padre administrar, era o padre Vilaça. Esse padre Vilaça é um padre muito bom, mas ele, sabe como é que ele fazia? As mulheres, se tivesse de manga curta, tivesse dentro da igreja, ele mandava elas sair, tinha que sair dentro da igreja. Se elas não tivessem com o vestido faltando, tinha para baixo do joelho um palmo, ele retirava elas da igreja, o padre Vilaça. E ele mandava, ele tomava conta das igrejas aqui, Mateus Leme, São Joaquim de Bica e outros lugares. Se tivesse um casamento, então o outro padre não podia vir fazer o casamento, não. Era só ele. Ou senão fazer em outra cidade que ele... E esse padre era muito rico. E era seguro. Ele era bom padre. Perfeito é só Deus, né?